Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, procurando relacionar Antigo e Novo Testamento na luz, na ótica, da perspectiva da doutrina consoladora. Nosso estudo com foco especial no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos verso a verso. Fica o convite pelas redes sociais, Facebook, página do Facebook ou canal do YouTube. No canal do YouTube basta digitar lá NEPV de Jesus, se inscrever, acionar o sino de notificações e receber os novos vídeos, atividades semanais do NEPV de Jesus. Aqui na nossa série Romanos verso a verso, alcançamos hoje o capítulo 3, o verso de número 16, o nosso episódio de número 77. Eu convido desde já aqueles que estiverem aí, sejam suas traduções bíblicas, físicas ou virtuais, né? Acessando aí pelo celular, acessando pelo teu notebook, onde quer que você se encontre nesse momento, ou apenas nos ouvindo. Vamos trazer aqui a tradução, inicialmente, João Ferreira de Almeida, para esse verso 16 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. O ensino é o seguinte: em seus caminhos há destruição e miséria. Para entender o contexto desse verso 16, necessário a gente fazer aqui uma breve recapitulação do que estamos dentro dessa sequência do 3º capítulo da carta aos Romanos, buscando compreender. Paulo está aqui fazendo uma análise um pouco mais demorada e detalhada da condição dos judeus, daqueles que receberam a primeira revelação, instituída através da primeira aliança, os 10 mandamentos, o povo hebreu, o povo judeu, o Israel, que recebera, portanto, através do decálogo, uma luz nova, não no sentido de que aquilo que fora dito a Moisés e profetas não houvesse sido dito a outros missionários em outras partes do mundo. Mas tal esforço de resumir, sintetizar e apresentar essa proposta pedagógica através da visão de um Deus único e da promessa da futura vinda de um enviado especial, de um Messias aguardado e prometido, que representaria Deus diante de nós, nos apontando com segurança o sentido e a razão de ser um filho de Deus neste mundo, era algo de fato inovador e transformador, como fora e como é até hoje aqui no século XXI. Para quem tem olhos de ouvir, para quem tem ouvidos de ouvir, para quem tem olhos de ver, para quem tem as percepções e a sensibilidade aberta, aguçada no desejo real de renovação, a proposta permanece a mesma. O chamado, o convite é o mesmo. Essa renovação nossa em Cristo Jesus nos mostra de fato que em Deus encontramos tudo aquilo que de fato almejamos, necessitamos, tanto precisamos como filhos dele. A rejeição, o afastamento foi nosso. O Pai permanece conosco, ofertando diariamente na sua graça e na sua misericórdia todos os remédios, medicamentos, tratamento necessário para a cura da nossa alma adoecida por este afastamento voluntário. Entendendo dessa forma, Paulo vai descrever a situação daquele que se rebela, que se endurece e permanece nesta condição de renegar a divina lei em sua vida e, portanto, rejeitando o próprio Deus.
Paulo vai descrever a partir do verso 13 que a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam de forma enganosa, que há veneno de serpente debaixo de seus lábios, que a sua boca está cheia de maldição, de amargura, e que os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Por mais chocantes possam ser as imagens que nos vêm à mente quando Paulo está descrevendo essa condição, sem dúvida triste, de nós como gênero humano, como comunidade de espíritos imperfeitos, em um exame sincero de consciência vamos perceber que se não fôssemos visitados pela luz divina, se não fôssemos reeducados à luz da lei natural, se não tivéssemos o referencial de Cristo a transformar vidas que já passando pela terra deixaram seu rastro e o seu exemplo, firmados a partir deste modelo de amor, de justiça, de verdadeira proximidade e comunhão com o Pai, que fora Jesus, o que seria de nós? Se não a continuidade desses comportamentos perturbadores, cuja nossa fala, cujo nosso pensamento, cuja nossa ação demonstra o quanto ainda continuamos agarrados ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, à cobiça que ainda tanto caracteriza esta condição de nós espíritos no mundo de provas e expiações, trazendo tanto na gente ainda daquele primitivismo do primeiro estágio evolutivo dos seres afastados de Deus. Despertar para essa nossa realidade, buscar contínuo autoconhecimento, saber que não estamos desamparados e que precisamos do medicamento diário do Evangelho e da Boa Nova, é o chamamento para as nossas consciências hoje e sempre. E é nesse contexto da garganta como um sepulcro aberto, da língua enganosa, do veneno debaixo dos lábios, da boca cheia de maldição e de amargura, dos pés ligeiros para derramar sangue, que aqui no verso 16, do terceiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo vai reafirmar: seus caminhos, neles há destruição e miséria. Consequência natural deste nosso afastamento, que faz com que entremos num caminho contínuo de desvios e de males gerados a nós próprios e àqueles que nos rodeiam. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Para uma reflexão aqui mais aprofundada, vamos recorrer hoje a um comentário dentre os muitos, no sentido de abranger, expandir a nossa consciência na compreensão da mensagem da Boa Nova, que a dupla Chico Xavier e Emmanuel nos apresentaram. Um trabalho de mais de 39 anos, trazendo para nós mais de 1.500 mensagens, comentando o Novo Testamento. Este verso 16, do capítulo 3 da Carta aos Romanos, que ora estudamos, serviu de reflexões ao benfeitor Emmanuel, que pela psicografia de Chico Xavier nos trouxe mensagem no livro Bom
no livro Fonte Viva. É um dos livros, né, da coleção que vai encontrar ali Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, são obras muito comentadas, né, utilizadas nas preparações de reuniões de assistência espiritual, entre outras, e também serve como as nossas reflexões pessoais. E aqui trazemos, no nosso estudo de hoje, com uma contribuição valiosa, preciosa, para o entendimento desse verso 16, do terceiro capítulo da carta aos Romanos. Repetindo para vocês, então, estamos tratando aqui, olhando para o livro Fonte Viva, Chico e Emmanuel, capítulo 27, não à toa intitulado Destruição e Miséria. Olhando mais uma vez para o verso 16, transcreve o ensino do apóstolo Paulo, Emmanuel, para reafirmar: em seus caminhos há destruição e miséria. Ensino benfeitor. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda, o caminho vasto de infelicidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e de miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo. Elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo daqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Amigos, nos cabe aqui, dentro dessas palavras, né, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, detectar esse status de provação, de expiação, em que nós, espíritos imperfeitos, nos encontramos. Mas ir além, no sentido de compreender o que os efeitos
geram em nossas vidas por conta das causas não tratadas. Voltamos ao entendimento do diagnóstico, cujos ensinos anteriores, que já vimos até aqui, nesse estudo reflexão na carta de Paulo aos Romanos, reafirma para nós de maneira contínua. Aqueles que têm acompanhado conosco, estão chegando agora, indicamos, o canal do YouTube do Ver Jesus, vão ter lá uma playlist, uma listagem de vídeos. Estamos aqui no episódio 77, gente. Então já fizemos aqui uma caminhada considerável. E eu posso afirmar para vocês que em absolutamente todos os episódios em que temos aqui mencionado, procurado explicar, compreender melhor cada um desses versos da carta de Paulo aos Romanos, vamos nos identificar com essa comunidade cristã em Roma. Porque a complexidade das relações humanas, da dificuldade que temos de manifestar essa imagem divina como um DNA em nós, repousa no não reconhecimento da nossa condição de filhos amados, de filhos herdeiros de um patrimônio divino, cuja potencialidade anula, ao mesmo tempo que expande uma realidade espiritual a se abrir diante de nós, para compreendermos que sem regeneração não há solução para a intimidade do nosso ser, ainda tão ferido, ainda tão machucado por nossos males próprios, gerados por nossas más escolhas. Hora de despertamento. Vejam o quadro descrito por Paulo aqui na carta aos Romanos e percebam se não é o estado generalizado das comunidades humanas ao longo dos séculos. Quantos de nós não temos tombado diante dessas perspectivas? Escuras. Diante dessas situações que demonstram quanto nós ainda relutamos teimosamente diante do amor que nos chama à transformação interior. A minha garganta não foi gerada por Deus para ser um sepulcro aberto. Ela foi gerada para adorá-lo, para anunciá-lo, para que as boas palavras sejam ditas em benefício da minha alma e daqueles que comigo comungam, em companhia na presente existência. O que acontece conosco? Para que a nossa língua trate de forma enganosa, para que haja veneno debaixo dos nossos lábios, para que a nossa boca esteja cheia de maldição, de amargura, porque não abençoamos, porque não somos promotores daquilo que é justo, daquilo que é belo, daquilo que engrandece a vida, porque nossos pés são tão ligeiros, tão rápidos, tão apressados, tão ansiosos para derramar sangue.
Porque esse gosto estranho por tragédias, como consequência, como efeito de tudo isto, nossos caminhos até aqui têm sido de destruição e de miséria, sobretudo miséria interior. O chamado do Evangelho em toda parte permanece. Arrependei-vos, crede, tenha fé no Evangelho. Poder de Deus para transformação, salvação, libertação de todo aquele que crê. Fé, fidelidade. Fé que se compromete. Fé que entende que não são os nossos caminhos que levam à destruição e miséria, mas é o caminho, que também é a verdade, que também que é a vida. Ela é que nos renova. Ela é que de fato promove transformação em nós. Voltamos a Emmanuel. De forma resumida, o benfeitor vai trazer para nós aqui a mensagem que ele comenta, no capítulo 3º, esse verso 16 da Carta aos Romanos. Ele vai usar por diversas vezes na mensagem, atenção aqui, o se. Essa palavrinha condicional, se. Se cristaliza a mente na ociosidade. Se desce ao desfiladeiro da negação. Se transfere a alma para a residência escura do vício. Se asila o desespero. Se busca refúgio na casa fria da tristeza. Todos esses conjuntos de ses nos levam a um entendimento fundamental de que, por mais que haja desvirtuamento, descaminho da nossa parte, por más escolhas, a determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Mas o primeiro passo é mudar a mente. De que forma ela muda? Quando aquele poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho, a Boa Nova, Jesus em nós, nos visita, porque cansamos, porque estafamos do mal. Não queremos mais viver em desconformidade com a divina lei. Não queremos mais ser mensageiros das más notícias, mas da boa nova. Então a determinação divina é seguir adiante, é ajudar, é compreender, é servir. Se formos estacionar, ensina o benfeitor, vamos nos imobilizar. Imobilizar os outros e nos congelar. Se formos pelo atalho da revolta, vamos chicotear os nossos irmãos e vamos nos ferir também. Se desejas fugir ao bem, entenda que isso será desorientação para aqueles semelhantes que estão próximos de nós. E será um caminho de aniquilamento
das imensas possibilidades de crescimento pessoal e espiritual que se apresentam diante de nós. Emmanuel conclui aqui a mensagem com uma orientação preciosa para que a gente se resguarde. Guarde o coração e nele este alerta do benfeitor. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram. Por quê? Conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Amigos, fomos chamados para um outro destino, para uma outra realidade. Na parábola do filho pródigo, o pai diz ao filho, aquele que ficou na casa e que reclama porque o pai recebe o outro filho, o pródigo, que saiu a desperdiçar os bens, mas que tocado no coração, movido pela necessidade de transformação, retorna para junto do pai e ele o recepciona. O filho, de forma egoísta, o que ficou junto do pai, questiona. Porque nunca fizeste a mim aquilo que fizeste a teu filho, que desperdiçou os nossos bens. E o pai diz a este filho, tudo que é meu é teu também. Percebam como somos cegos diante do amor de Deus. Porque somos herdeiros deste amor. E aniquilamos, abafando essas possibilidades dentro de nós. Ao invés de fato, abraçar esta que é a única realidade existencial para uma vida plena. Não é isso que mais queremos? Amar e ser amados. Que tenhamos a nossa percepção, a nossa sensibilidade tocadas. Que o nosso olhar se volte àquele que nos chama diariamente para tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos e segui-lo. Porque só dessa forma salvaremos a nossa vida, no sentido de nos libertarmos para a única realidade existente, a vida do eu, espírito, imortal, Filho de Deus. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno desse capítulo 3, verso 16, da Carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos verso a verso, nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, deixando o convite, seja pela página do Facebook ou o canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Nos acompanhe pelas redes sociais, curta, compartilhe, deixa aí os teus comentários, deixa aí os teus questionamentos
e nós retomaremos essa conversa nessa sequência. Hoje é episódio 77, desse capítulo 3º, verso 16. Temos um longo caminho aqui para aprender nessas cartas de Paulo, com olhar de destaque para a carta aos Romanos. É Jesus comunicando através do apóstolo o caminho que nós precisamos para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação interior. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus os abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.